No final da década de 1980, Dirty Dancing iluminava os ecrãs com uma química eletrizante, música inesquecível e cenas de dança de cortar a respiração. Tornou-se um fenômeno global, fazendo de Jennifer Grey e Patrick Swayze nomes conhecidos. Mas, enquanto o mundo via Sparks voar diante das câmeras, nos bastidores, havia muita tensão, especialmente durante as filmagens da agora icônica montagem de Hungry Eyes. Ninguém sabia que Jennifer Grey escondia algo que só viria a público anos mais tarde. Era uma verdade que, uma vez revelada, pintou um quadro muito diferente do que realmente aconteceu no set de Bad One. Antes de Baby e Johnny entrarem para a história do cinema, houve Amanhecer Violento, um filme cujos atritos nos bastidores deram um mote a tudo o que estava prestes a desenrolar-se. Quando Jennifer Grey soube que Patrick Swayze tinha sido escolhido para contracenar com ela em Dirty Dancing, o seu coração, segundo os relatos, afundou. A sua história não era de camaradagem calorosa ou de brincadeiras divertidas. Em vez disso, remontava a um filme completamente diferente, Amanhecer Violento, e estava longe de ser o ideal. Lançado em 1984, Amanhecer Violento foi um filme de ação da Guerra Fria sobre um grupo de estudantes do ensino secundário que se tornam guerrilheiros após a invasão dos Estados Unidos pela União Soviética. O filme era intenso, dramático e fisicamente exigente. Nos bastidores, porém, era também um caldeirão de egos e energia. Patrick Swayze interpretou Jed Eckhart, uma personagem dura e determinada que espelha grande parte da personalidade de Swayze na época. Jennifer Grey teve um papel secundário como Tony Mason, um dos jovens lutadores. Embora o elenco se tenha unido devido à sua exaustiva agenda de filmagens no Novo México, nem todos saíram amigos. Swayze era um bailarino experiente e ex-ginasta, conhecido por levar o seu trabalho muito a sério. Dedicava-se ao papel com foco e disciplina militar, mas a sua intensidade soava muitas vezes como algo autoritário. Dizem que tinha o hábito de permanecer na personagem entre as tomadas, mesmo quando as câmeras não estavam a gravar. Esta abordagem metodológica funcionou bem para as cenas de ação, mas dificultou que os outros relaxassem ou se sentissem confortáveis perto dele. Jennifer Grey, por outro lado, era mais espontânea e emocionalmente aberta. Ela apoiava-se nos seus instintos e tinha uma abordagem mais suave e fluida à representação. Durante Violent Dawn, ela achou o comportamento de Swayze demasiado agressivo, demasiado machista e, por vezes, até intimidante. Ele adorava pregar partidas e fazer piadas, enquanto ela achava que muitas delas iam longe demais. A certa altura das filmagens, Jennifer Grey manifestou frustração com a forma como Swayze se comportava de forma desleixada em momentos sérios, tornando-se difícil manter-se no estado emocional adequado. Os seus estilos de trabalho conflituavam, assim como as suas personalidades. Jennifer Grey admitiu mais tarde que o achava encantador em certos momentos, mas difícil de trabalhar no geral. Descreveu-o como um macho e um pouco exibido, alguém que precisava de estar no controle de todas as cenas. Para ela, trabalhar com Swayze significava pisar ovos, sem nunca saber exatamente qual seria o seu estado de espírito ou se a levaria a sério. Depois do fim de Amanhecer Violento, esperava que nunca mais trabalhassem juntos. Mal sabia ela o que viria a seguir. Quando a equipe de casting de Dirty Dancing começou a procurar os seus protagonistas, enfrentou um desafio assustador. A química entre Baby e Johnny precisava de ser eletrizante, credível e profundamente emocional. Precisavam de fogo e vulnerabilidade, tensão e conexão. Jennifer Grey já tinha sido escolhida para o papel do bebê criado de Frances. Mas encontrar o seu Johnny foi muito mais difícil. Assim, surgiu o nome de Patrick Swayze. Tinha o visual certo, carisma e, mais importante, formação em dança. Mas também tinha uma história com Jennifer Grey. E não era boa. A memória do atrito entre ambos durante Amanhecer Violento perdurou em Jennifer Grey. Por isso, quando o seu nome surgiu para o papel principal masculino em Dirty Dancing, Jennifer Grey ficou imediatamente desconfortável. Ela disse à equipe de casting que não tinha a certeza se deveria fazer outro projeto com ele. Mas os produtores estavam desesperados por um protagonista masculino com charme, masculinidade e experiência real na dança. Acreditavam que Swayze era o único ator que conseguia corresponder física e emocionalmente ao papel de Johnny Castle e decidiram convidá-lo para as audições na mesma. Assim, as coisas tomaram um rumo inesperado pouco antes do teste de ecrã. Swayze puxou-a para o lado, olhou-a nos olhos e se desculpou. Nas suas próprias palavras, Jennifer Grey recordou:
A sua voz falhou e as lágrimas brotaram dos seus olhos. Jennifer Grey ainda estava de guarda, mas naquele momento viu algo de diferente nele. Já não era o ator exibicionista e autoritário que ela se lembrava de amanhecer violento. Ele estava vulnerável. Poderíamos matá-lo? Poderíamos matá-lo se o fizéssemos, disse-lhe. Aquele único momento mudou tudo. Contra a sua vontade, Jennifer Grey aceitou fazer um teste de ecrã com ele. O que aconteceu durante este teste mudou tudo. Entraram no teste de ecrã e algo mágico aconteceu. A tensão que antes sentiam transformou-se em intensidade. A energia deles era elétrica. Os produtores ficaram atônitos. Aquela química inegável não era fingida, mas real. A doce estranheza de Jennifer Grey e a forte presença de Swayze chocavam e dançavam de uma forma que parecia crua e viva. Os papéis eram deles. A química entre ambos era inegável, eletrizante até, mas a tensão que se instalara anos antes em Amanhecer Violento não tinha desaparecido. Estava apenas enterrado, à espera do momento certo para ressurgir. E assim que começassem a filmar Dirty Dancing, todos os atritos não resolvidos voltariam à tona. Antes de se tornar Madja, era um campo de batalha. O caminho que se avizinhava não foi tranquilo. A produção mudou-se para Lake Lure, na Carolina do Norte, onde as condições de filmagem rapidamente levaram todos ao limite. O tempo estava úmido, abafado e sufocante. O orçamento era apertado e o tempo, limitado. Elenco e equipa trabalhavam frequentemente longas horas sob um calor desconfortável, com muito pouca margem para erros. Os cenários eram minimalistas. Os figurinos eram reutilizados e os locais, por vezes, mal se mantinham. Até Swayze lesionou o joelho durante as filmagens, e o calendário de filmagens foi constantemente ajustado para acompanhar a sua recuperação. Jennifer Grey ainda tinha dúvidas sobre a imprevisibilidade de Swayze e, por isso, teve de lidar tanto com a pressão do papel principal como com o peso emocional das suas experiências passadas com ele. No entanto, no meio de todo este desconforto, uma história sobre amor, classe e rebelião começou a ganhar forma. Mas o verdadeiro drama não estava apenas no ecrã, estava a desenvolver-se nos bastidores. E o que acontecia fora das câmeras durante Dirty Dancing seria tão inesquecível como o que o público via nos cinemas, nos bastidores de Dirty Dancing. Assim que as filmagens de Dirty Dancing começaram oficialmente, o momento de união entre Jennifer Grey e Patrick Swayze começou a dissipar-se. O pedido de desculpas emocionado e a química do teste de ecrã foram reais, mas não apagaram o conflito de personalidades que já tinha destruído pontes anos antes. No set, a divisão entre a abordagem interna e intuitiva de Jennifer Grey e o estilo treinado e perfeccionista de Swayze ressurgiu rapidamente. À medida que a câmera rodava, a tensão também aumentava. Patrick Swayze tinha anos de experiência em dança. Era bailarino com formação clássica e já tinha atuado profissionalmente antes de se dedicar à representação. Jennifer Grey, por outro lado, não tinha formação formal em dança. Era apaixonada, expressiva e emocionalmente ligada ao seu papel, mas muitas vezes tinha dificuldades com a coreografia e o ritmo. Esta diferença tornou-se uma fonte frequente de frustração, não só para ela, mas também para Patrick Swayze. Cena após cena teve de ser refilmada, por vezes dezenas de vezes, porque Jennifer Grey não conseguia manter a compostura. Caía numa gargalhada nervosa a meio da cena ou tinha dificuldade em acompanhar o ritmo da coreografia. Como artista disciplinado e sério, Patrick Swayze tinha pouca paciência para estes soluços. A pressão de uma agenda de filmagens apertada não ajudou. Segundo a equipa, algumas cenas começavam com eles quase sem falar, encarando-se momentos antes de as câmeras começarem a filmar. Mas depois, quando a ação era anunciada, entregavam-se aos seus papéis, com a sua raiva e embaraço a alimentar a tensão romântica pela qual o público mais tarde se viria a apaixonar. Não se tratava apenas de uma questão de diferenças criativas. Jennifer Grey sentia, por vezes, que a abordagem de Patrick Swayze ultrapassava os limites da paixão e da arrogância. Nos ensaios de dança, assumia frequentemente o controle, corrigindo a sua postura ou tentando direcionar a sua performance de formas que a fizessem sentir menosprezada ou menosprezada. Jennifer Grey era uma atriz que trabalhava por instinto. Patrick Swayze era um bailarino que vivia pela precisão. Esta diferença criou um conflito não só de métodos, mas também de egos. Os membros da equipa teriam tido de separá-los entre as tomadas em alguns momentos,
E embora Swayze fosse respeitado pela sua capacidade e garra, alguns achavam que era demasiado controlador na forma como lidava com Grey. A portas fechadas, Grey expressava por vezes frustração e desconforto, dizendo que se sentia ofuscada pela presença dominante de Swayze. Ela não queria ser uma marioneta a dançar sob a liderança dele. Queria ser uma parceira na performance. Ironicamente, esta mesma tensão tornou-se o combustível para o poder emocional cru do filme. Quando Baby parece nervosa ou tensa perto de Johnny, não é só representação. Muito do que o público viu no ecrã veio da energia emocional real e improvisada entre os dois protagonistas. No entanto, houve uma cena em particular em que todo aquele atrito, os tropeções, a desconfiança e a tensão pareceram explodir em algo inesquecível. Tornou-se o momento mais icônico do filme, e foi um dos mais difíceis de filmar. A cena do elevador. A cena do elevador em Dirty Dancing é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Foi recriada, parodiada e admirada durante décadas, mas poucas pessoas sabem quanta tensão emocional e medo real rodearam aquele momento nos bastidores. A cena exigiu que Jennifer Grey corresse para os braços de Patrick Swayze enquanto este a erguia no ar, acima da cabeça. Foi um movimento que exigiu um timing perfeito, força e, acima de tudo, confiança. Mas a confiança era algo escasso naquele momento da rodagem. Jennifer Grey nunca tinha feito o levantamento antes, e o mais surpreendente é que ela se recusou a ensaiar. Ela estava aterrorizada. Apesar de ser uma atriz com bastante experiência, Jennifer Grey tinha um medo profundo de ser derrubada ou de se magoar. Swayze, com a sua mentalidade de bailarino e perfeccionismo, achava isso incrivelmente frustrante. Ele acreditava na repetição e na preparação, enquanto Jennifer Grey confiava na adrenalina e no instinto para seguir em frente. As condições de filmagem aumentaram a pressão da cena. Ao contrário do levantamento anterior, ensaiado repetidamente no lago gelado. O icônico levantamento final durante a dança climática foi feito em ambientes fechados. No entanto, foi ainda mais estressante porque tinha de ser perfeito. Ensaios anteriores para outras cenas de dança já indicavam a pressão que levou a este momento. Uma cena particularmente famosa, em que Johnny passa a mão pelo braço de Baby e esta se desmancha a rir. Não estava no guião. Jennifer Grey não parava de rir incontrolavelmente. Take a pause take. Tanto que Swayze ficou lívido. Ele não conseguia compreender por que é que ela não se conseguia controlar. O realizador, Emil Artelino, incentivava o elenco a improvisar e mantinha frequentemente as câmeras ligadas, mesmo quando os atores e atrizes saíam do guião. Exemplo disso foi a cena em que Grey se colocava de costas para Swayze e colocava o braço atrás da cabeça dele enquanto ele deslizava os dedos pelo braço dela. Semelhante à pose vista no cartaz do filme. Embora tenha sido escrito como um momento sério e terno, Jennifer Grey estava exausta e achou o movimento delicado, não conseguindo parar de rir de cada vez que Swayze tentava, por mais takes que Artelino pedisse. Swayze estava impaciente para terminar a cena e achou o comportamento de Grey irritante. No entanto, os produtores decidiram que a cena funcionaria como estava e incluíram-na no filme, completa com as gargalhadas de Jennifer Grey e a expressão irritada de Swayze. Os realizadores viram algo real naquele momento, algo cru e eletrizante, e optaram por mantê-lo no filme. Apesar de todo este caos, quando chegou à altura de filmar o icônico andamento final, fizeram-no num único take, sem qualquer ensaio. Era pura tensão e adrenalina. E de alguma forma funcionou. A cena tornou-se o clímax emocional do filme e uma cena que o público adora desde então. No entanto, a tensão e os problemas entre eles foram aumentando ao longo das filmagens. Anteriormente, durante as filmagens de uma das cenas mais intimistas, a montagem de dança ao som de Hungry Eyes, a situação já tinha atingido o limite. O que aconteceu naquele momento foi algo que Jennifer Grey guardou para si durante anos, algo sobre o qual só falou muito mais tarde. E quando ela finalmente o fez, a reação foi explosiva. O que Grey escondeu, o comportamento repugnante, a montagem dos olhos famintos em Dirty Dancing é amplamente recordada como um momento lúdico e sensual de um romance florescente. Ao som da melodia cativante de Eric Carmen, o filme capta a faísca entre Baby e Johnny durante os ensaios de dança. A cena parece leve e sedutora no ecrã, repleta de olhares tímidos, toques provocantes e movimentos sincronizados. Mas, atrás das câmeras, a realidade era muito mais complexa. Jennifer Grey e Patrick Swayze mal conseguiam manter-se unidos nesta altura das filmagens. Embora o público tenha visto química,
O que realmente estava a acontecer era uma tensão emocional latente há semanas. Gray, já emocionalmente frágil devido às longas filmagens e aos constantes problemas com o seu colega de elenco, foi levada ao seu limite durante esta sequência. A cena pedia uma proximidade física constante e uma tensão romântica genuína, algo que se tornava cada vez mais difícil de fingir. Por esta altura, Patrick Swayze estava cada vez mais frustrado com os atrasos e hesitações de Gray. Cada deixa perdida irritava-o. Segundo relatos da equipa, Swayze começou a estalar os dedos entre as tomadas. Murmurou baixinho e revirou os olhos. O seu tom de voz ficou frio. A dada momento, terá saído furioso do set e teve de ser convencido a regressar. Jennifer Grey, por sua vez, manteve-se em silêncio. Ela sentiu o desdém crescente, especialmente durante as cenas em que os seus corpos tiveram de ser pressionados um contra o outro. Mais tarde, ela descreveria o olhar dele durante estes ensaios como de desgosto, e não de afeto. Ela sentia-o profundamente, mas, na altura, preferiu escondê-lo. Falar poderia ter comprometido o filme ou, pior, a sua carreira. O set já estava tenso devido ao cronograma e ao orçamento apertados, e Gray temia ser vista como difícil se dissesse alguma coisa. Só décadas mais tarde, numa entrevista recente, Jennifer Grey contou finalmente a sua versão. E ela é má. Descreveu detalhadamente como se sentiu alienada e menosprezada durante estas cenas. As palavras dela foram diretas e de cortar o coração. Ele era tão frio, ele era nojento. Contou como os olhares que Patrick Swayze lhe lançou, que deveriam ser ardentes na cena, foram, para ela, na verdade, condescendentes e ressentidos. O peso emocional que ela carregava em silêncio estava enterrado sob sorrisos e coreografias divertidas. Os fãs nunca desconfiaram de nada. A montagem tornou-se uma das sequências mais memoráveis da história do cinema romântico. Captou uma tensão emocional que parecia genuína, porque era, mas não da forma que o público imaginava. A intensidade emocional que se vê naquela cena não foi apenas produto de uma boa representação. Foi uma mistura complexa de frustração, contenção e ressentimento reprimido. Jennifer Grey lutava para manter a compostura, enquanto Patrick Swayze lutava contra a sua própria irritação. Ironicamente, este atrito deu à cena um tom vibrante. Depois disso, os produtores tiveram de fazer alguma coisa. Havia a preocupação de que a animosidade entre as duas estrelas pudesse comprometer a rodagem das cenas de amor. Para resolver isso, a argumentista Eleanor Bergstein e o realizador Emil Ardolino obrigaram Jennifer Grey e Patrick Swayze a rever os seus testes de ecrã iniciais, aqueles com uma química de cortar a respiração. Isto surtiu o efeito desejado, e os atores puderam regressar ao filme com uma energia e entusiasmo renovados. Após a filmagem do grande final de dança, que foi a cena climática do elevador, o filme estava pronto para a pós-produção e para os cinemas. Mas ninguém, nem mesmo os produtores, poderia prever o que aconteceria quando Dirty Dancing fosse finalmente lançado ao público, o grande sucesso dos anos 80. Quando Dirty Dancing estreou nos cinemas, em agosto de 1987, ninguém esperava muito. Era um filme de baixo orçamento, sem grandes estrelas e com uma história simples passada no início dos anos 60. Mas algo nele tocou profundamente o público. O boca a boca espalhou-se rapidamente. Em poucas semanas, o filme tornou-se um sucesso de bilheteira, arrecadando mais de 214 milhões de dólares em todo o mundo. O que começou como um lançamento discreto e modesto transformou-se num fenômeno cultural completo. Jennifer Grey e Patrick Swayze tornaram-se, de repente, ícones globais. As pessoas apaixonaram-se pela história de Baby e Johnny, dois amantes incompatíveis de mundos diferentes que se uniram pela dança. A banda sonora foi multiplatinada, com músicas como I've Had the Time of My Life a tornarem-se êxitos de rádio. O filme ganhou um Oscar de melhor canção original e um Globo de Ouro, consolidando o seu estatuto de sucesso. Mas, embora o público tenha elogiado a química eletrizante entre Jennifer Grey e Patrick Swayze, a verdade emocional por detrás das suas atuações permaneceu oculta. Grey admitiu mais tarde que teve de processar muitos sentimentos complexos após o lançamento do filme. A experiência de fazer Dirty Dancing, com todo o seu desconforto pessoal, tensões silenciosas e mágoas íntimas, foi difícil de esquecer. No entanto, ela também percebeu como os próprios desafios que enfrentou deram ao filme a sua crueza e honestidade. A tensão no ecrã não era apenas representação, era real.
e é por isso que as pessoas se ligavam a ela. Apesar da dinâmica difícil, tanto Jennifer Grey como Patrick Swayze reconheceram a magia que criaram juntos. Com o tempo, a amargura foi se amenizando. Reencontraram-se em 2004 para um documentário com o tema Dirty Dancing e puderam refletir sobre a história em comum. Grey falou com respeito pela dedicação e talento de Swayze, enquanto Swayze, antes de falecer em 2009, elogiou abertamente a vulnerabilidade emocional e o crescimento de Grey como atriz. Admitiu mesmo que pode ter sido demasiado duro com ela durante as filmagens, sugerindo um reconhecimento silencioso da tensão que nunca tinham discutido completamente. O sucesso duradouro do filme também moldou a carreira de ambas de forma poderosa. Para Jennifer Grey, o papel de Baby foi um momento decisivo, embora tenha continuado a representar nos últimos anos. Falava frequentemente sobre como foi difícil desembaraçar-se da imagem da rapariga inocente em Dirty Dancing. Patrick Swayze, por outro lado, tornou-se um protagonista em Hollywood, protagonizando sucessos como Ghost e Caçadores de Emoção. Mas, independentemente do quão longe as suas carreiras os levassem, eram sempre recordados, antes demais, como Baby e Johnny. Olhando para trás, Dirty Dancing tornou-se mais do que apenas um filme. Foi um momento no tempo, uma história que cativou o coração de milhões, ao mesmo tempo que ocultava discretamente o preço emocional pago para a criar. Ainda assim, muito antes da fama e das críticas elogiosas, este era um filme repleto de tensão, risas, cenas perdidas e ensaios frustrantes. A Memento, mais do que qualquer outro, simbolizou esta mistura de beleza e luta. Um teste de ecrã falhado, captado num rolo de câmera, que quase arruinou tudo antes mesmo de começar. Anos mais tarde, o realizador, Emil Artelino, agradeceria a sua estrela da sorte por ter decidido ignorar aquele primeiro teste de ecrã e partir para um segundo, aquele que os convenceu de que Swayze e Grey poderiam realmente dar vida às personagens Johnny e Baby. Dirty Dancing não só o transformou numa lenda em Hollywood, como também criou um legado que se mantém vivo até hoje, quase 40 anos depois. O legado de Dirty Dancing. A reflexão de Jennifer Grey sobre Dirty Dancing nos anos que se seguiram ao seu sucesso tem sido gratuita e honesta. Apesar dos momentos difíceis durante as filmagens, Grey viu-se mais tarde a reconhecer o valor do que tinham criado juntos. Após a morte de Swayze, ela partilhou a importância da sua reconciliação, especialmente nos últimos anos dele. Quando Swayze foi diagnosticado com cancro, Grey entrou em contato com ele em privado. Mais tarde, ela declarou: Patrick era uma pessoa rara e bonita, complexa, mas gentil. Este sentimento demonstra a transformação da sua relação, de uma relação tensa para o respeito e compreensão mútuos, à medida que ambos percebiam como os conflitos do passado tinham dado autenticidade à parceria no ecrã. O falecimento de Patrick Swayze em 2009 afetou profundamente Jennifer Grey e, nos anos seguintes, esta tornou-se mais aberta sobre a dinâmica da sua relação durante a produção de Dirty Dancing. Apesar de o ter chamado de repugnante em entrevistas anteriores, quando a ferida ainda estava um pouco aberta, ela fala agora com profundo respeito e admiração por ele, reconhecendo que a ligação volátil entre eles foi parte do que tornou as suas performances tão credíveis. Dirty Dancing continua a ser um dos filmes mais icônicos e adorados de sempre. A sua história de amor e dança proibidos transcendeu as suas origens humildes para se tornar um marco cultural. Embora as tensões ocultas nos bastidores façam agora parte da história do filme, estas lutas acabaram por contribuir para a energia inesquecível do filme. A decisão de Jennifer Grey de manter a dor da sua relação em segredo permitiu que a emoção crua do filme transparecesse, criando uma ligação genuína com o público. O legado de Dirty Dancing prova que as emoções reais, sejam elas dor, alegria ou paixão, podem ser incorporadas na arte de formas que a tornam inesquecível. O que acha de Dirty Dancing? Sinta-se à vontade para partilhar a sua opinião na seção de comentários. Obrigado por assistir. Vemo-nos no próximo vídeo.